Galerinha, olha só. Com essa aula aqui, o cara que de repente não ficou legal em espelhos esféricos pode relembrar um monte de coisa. Primeira coisa importante de lembrar, por que as lentes são chamadas lentes esféricas? Porque as faces delas, as duas faces delas são faces de esferas. Então aqui eu fiz uma lente que a gente já estudou ontem e ela está cortada lateralmente, né? Na verdade ela teria o formato de uma lente de contato, certo? Ela é uma calota esférica, né? Como eu cortei ela para vocês visualizarem ela lateralmente, dá a impressão, né? Pode dar uma impressão errada. Então não se esqueçam, é como se fosse um pedaço de uma bola de futebol cortada, né? Essa lente. Ela tem um raio de curvatura menor, que é o externo, e um raio de curvatura maior. Ficou claro que o acabamento dela é de bordos. Porém, é muito comum o cara pegar uma lente que é nitidamente de bordos finos, só que no vestibular ele pode fazer isso aqui, ó. Tá bom? Ele pode fazer isso, continua sendo bordos finos. Tá vendo que perigo? Então tu não pode confiar no acabamento da lente, tu tem que prolongar o acabamento da lente e verificar como é que esse acabamento originalmente termina. Tá? Então tomem cuidado, essa é uma dica importante para reconhecer bordos finos e bordos grossos. Convexo côncavo ali termina com essa situação aqui? É isso, uma é mais fechadinha, a outra é mais aberta, por isso que elas não se encostam. Tá? Boa pergunta. Classificação a gente viu no finalzinho da aula passada, bordos finos é quando os bordos são fininhos, bordos grossos é quando os bordos são grossos. Geralmente são convergentes, eu até fiz um desenho para te mostrar por quê. Geralmente são divergentes, também fiz um desenho, aliás, né, o desenho contrário é que faria a confirmação disso. Daqui a pouquinho eu vou fazer um desenho de um raio atravessando uma lente de bordos grossos para a gente ver por que geralmente elas são divergentes. Nome? Plano, não travei, plano convexa. E essa então? Plano côncava, porque está cavada a outra face. Não está cavada, não está cavada. É convexa, convexa. Biconvexa. Bicôncava. Essas estão terminando em convexa, essas estão terminando em côncava. Côncavo, convexa. E convexo, côncava. Todas as lentes de bordos finos e geralmente convergentes então terminam em convexa. Todas as lentes de bordos grossos, geralmente divergentes, terminam em côncava. Elementos da lente, assim como no espelho tinha o eixo principal, centro de curvatura, foco e vértice, aqui na lente a gente continua tendo eixo principal, isso não mudou. É o eixo imaginário que passa pelo centro geométrico da lente. Quando a gente fala em lentes convergentes, lentes divergentes, né, convergentes converge, aproxima o raio de luz, divergente diverge, afasta os raios de luz. Os elementos das lentes convergentes e divergentes diferem um pouquinho um do outro. Muda a posição, na verdade, deles. E nós já vamos entender por que isso acontece. O que antes a gente chamava de vértice, agora a gente vai chamar de centro óptico da lente. Agora existe não só um foco, mas dois focos, o foco objeto, o foco imagem e o foco objeto. E no lugar do centro de curvatura agora existe um ponto chamado ponto antiprincipal. E também são dois, o ponto principal imagem e o ponto principal objeto. Mas assim como nos espelhos esféricos, que essa distância era a distância focal, né? Que era igual a essa distância aqui, que era o raio de curvatura do espelho. Aqui continua existindo, ó, daqui até aqui a distância focal, daqui até aqui a distância focal, daqui até aqui, distância focal, e daqui até aqui, distância focal. Então aquela relação, né, que existe a distância, que existia em relação à distância focal nos espelhos esféricos continua existindo. A única diferença das lentes convergentes para as lentes divergentes é que o foco imagem e o foco objeto estão trocados. Aqui é foco objeto, ponto de principal objeto, e do lado de cá, foco imagem, ponto de principal imagem. Cuidado, gente, os nomes que se dá dependem de onde a luz está vindo. Eu escrevi dessa maneira porque eu suponho que a luz vem da esquerda para a direita. Então este é o caminho da luz que eu estou supondo. Se a luz viesse do sentido oposto, tudo inverteria. Porra, professor, me ferrou e agora? Relaxa, querido, já vou te mostrar por que esse cara é o foco imagem para essas lentes convergentes e por que esse cara é o foco objeto
quando a lente é divergente. Aliás, isso aqui, ó, essa setinha pontiaguda aqui, ó, é justamente para lembrar que geralmente convergente é bordos finos. Mas cuidado, uma de bordos grossos pode ser convergente? Pode. Nesse caso, ela também é representada assim, mesmo sendo bordos grossos. Ou seja, aquilo ali não representa o bordo, representa a convergência da lente. Se a lente está desenhada dessa maneira, não interessa em que país tu está no Turcomenistão, ótimo. Então é uma lente divergente. Tá? Em qualquer lugar do mundo. Essa é a parte bacana da ciência, né? A coisa é internacional mesmo. Legal. Aliás, que distância é essa aqui mesmo? Distância focal, distância focal, distância focal, e tudo igualzinho, tá? Tem que ser tudo igualzinho. Agora que a gente deu uma olhadinha nos elementos das lentes, eu posso te mostrar o comportamento óptico de alguns raios. Chega paralelo? Chega pelo foco? Isso, e os outros também. Vamos ver os 4 raios característicos para as lentes, muito similar aos dos espelhos.